Saudações alvinegras, meu nome é Regis, direto de Youngville, no Canadá. Hoje, gente, para a gente debater um pouco sobre o Ceará ser um clube trampolim para os jogadores que vão jogar lá no eixo sul e sudeste. Pegamos exemplos recentes, principalmente o Everson. O Everson está saindo do Ceará, está fechando com o Santos para ser reserva do Vanderlei. E você pega também casos como o do Arthur, que foi comprado pelo Palmeiras, né? Deu um dinheiro bom para o Ceará. O Richardson, que fez uma ótima temporada ano passado, que foi comprado para jogar o futebol japonês. Então a gente tem assim os 3 melhores jogadores do Ceará do ano passado indo embora do Ceará, né? E o porquê isso acontece? Eu analisei que, por exemplo, no caso do Everson, o Everson, pela temporada que fez no ano passado, era fácil dizer que o Everson era um dos 3 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, né? E ele não foi eleito porque ele estava jogando num time do Nordeste, no time do Ceará, que não foi para a Libertadores nem nada, mas se salvou do rebaixamento. Eu sei que o Brasil acompanhou a jornada do Ceará com um olhar com muito carinho, mas eu acho que a grande imprensa que debate o futebol brasileiro não valorizou determinados jogadores. Eu acho que foi muita injustiça. Eu acho que a imprensa nacional olha para os times nordestinos com um olhar só por fora, de resultado, e nada de jogador, de examinar os jogadores em si. E por causa disso, eu acho que o Everson, para a questão da carreira dele, ele sentiu muito e ele precisava ir para um outro clube do eixo sul e sudeste, né? Então o Grêmio veio com a proposta, não deu certo. E agora o Santos foi e ele simplesmente estava com a cabeça lá fora e ele queria mudar de ares, né? Então ele está planejando uma possível convocação para a seleção brasileira daqui a alguns anos. Então, por causa da carreira dele, ele foi pro Santos. É triste ver isso. Por exemplo, a gente pega o momento atual, a gente vê jogadores como o Felipe Jonathan, né? O Felipe Jonathan, um jogador da base do Ceará, poderia sim estar, pelo nível de futebol que jogou no ano passado, assumindo a titularidade e jogando em alto nível contra Corinthians, Flamengo e todos esses times de elite. Ele não é nem lembrado pela seleção brasileira, né? Então é difícil para esses jogadores, tendo como praça esportiva o Nordeste, se destacarem para ir para a seleção brasileira e para crescer, para ser chamado para um time fora do país. A gente pega um caso muito recente do jogador Ramires, que é uma grande revelação do Bahia, que foi convocado para a seleção brasileira, mas para ficar na reserva da reserva lá, né? Você olha pelo Bahia, o Bahia que é o time mais popular, que é mais próximo do eixo sul e sudeste, ainda rola um preconceito, entendeu? Você vê jogadores como o Talisca, né? O Talisca que saiu do Bahia direto para o futebol europeu para se destacar lá. É um dos poucos que saem daqui e direto para o futebol europeu e conseguem uma trajetória boa. E você também consegue tirar algumas conclusões de alguns jogadores que não estão se dando bem no eixo sul e sudeste e que usam o futebol nordestino como trampolim para voltar para o eixo sul e sudeste. A conclusão dessa história toda é que o futebol nordestino ele está tentando nos últimos anos, principalmente através da Copa do Nordeste, se qualificar melhor, né? Você vê em resultados, por exemplo, que ano passado eram 4 times nordestinos na Série A, esse ano continua 4 nordestinos na Série A, por pouco não ficou 5 nordestinos na Série A, né? Você vê que o futebol nordestino ainda está se agarrando para ser visível. Eu sou a favor, eu torço muito para um futebol nordestino mais forte, eu torço muito porque um jogador chegue no Ceará e seja lembrado para ser convocado para seleções de base ou até, quem sabe, um dia, né, para uma seleção brasileira. Há esse preconceito, gente, principalmente muito enraizado dentro do futebol brasileiro, e trajetórias de jogadores como Everson, como Richardson, como Arthur, sempre procurando esse caminho de profissionalismo, de conseguir áreas melhores. A gente precisa que o futebol do Nordeste não seja um futebol desunido, tem que ser um futebol unido, né? Porque enquanto a gente briga contra determinados times, por exemplo, o Sport brigando com os clubes nordestinos, não querendo participar do Nordeste,
Eu acho que esse tipo de reação só faz com que a gente fique na situação que está, né? E não cresça. Então, é um pouquinho assim para se refletir sobre a situação do futebol nordestino. Vamos pensar em melhorar, né? Vamos pensar no futebol nordestino mais forte. Pensar no Ceará mais forte. Pensar no Ceará revelando grandes jogadores. Pensar no Ceará que vai revelar jogadores que vai para a seleção de base, que vai direto para um time do futebol europeu. Então, eu acho que o futebol nordestino e o Ceará é capaz disso. Então, é isso, galera. Se gostarem, dê o like, deem a sua opinião sobre esse preconceito que tem do eixo sul e sudeste com o futebol nordestino, né? E vamos analisando e vamos acompanhando o nosso crescimento. Um grande abraço e até a próxima.